para o Dr. Leandro Cavazola Totti, que vai ministrar hoje um encontro sobre cirurgia robótica. O Dr. Leandro ele tem pós-doutorado em cirurgia minimamente invasiva pela Cleveland Clinic, em Ohio. Ele é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, titular e especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, titular e especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Ele é fellow do American College of Surgeons, professor adjunto do Departamento de Cirurgia pela URGS, e ele é coordenador do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lembrando a todos, então, que as perguntas elas podem ser enviadas pelo chat ou pelo microfone, e um bom encontro a todos. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso encontro. É um prazer te ter aqui conosco com a Liga de Cirurgia Geral da URGS, tá? Obrigada. Obrigado pelo convite, Ana. Talvez tu não tenha falado uma das coisas mais importantes do meu currículo, que eu sou de Flores da Cunha, morei 12 anos em Caxias, me criei em Caxias. Então, eu sou muito grato à cidade. Meu pai fez faculdade de Direito na URGS, né? Então, para mim é um prazer estar falando para vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar o meu vídeo, né? E a gente vai passar direto, então, para a apresentação, tá? Eu gostaria que, se vocês tivessem qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? Vocês estão com a minha tela, né? Alô? Sim, estamos chegando. Bom, como a nossa plateia, a maior parte de vocês acho que nunca viram um robô cirúrgico na vida, eu vou permitir ser um pouquinho lúdico no início dessa exposição, né? Até para vocês, quem de vocês começar a passar mais em congresso, né? Vocês vão ver que a gente sempre fala as nossas relações de trabalho com as empresas, para que quem está vendo o que a gente está falando possa ter o discernimento se eu estou falando alguma coisa só porque eu trabalho naquela empresa, ou porque eu sou, como no caso da Intuitive, que é a empresa que produz o robô, eu sou contratado para ensinar outras pessoas. Mas eu vou tentar fazer o possível para que esse meu trabalho, ou essa minha função como professor pela Intuitive não influencie no que eu vou conversar para vocês hoje, né? Por que a gente está conversando aqui sobre cirurgia robótica, né? Na verdade, se vocês lerem essa frase aqui, essa frase já estaria mal colocada hoje, né, pessoal? A cirurgia chegou num nível de melhora que nada melhor pode ser esperado. Se a gente olhar que o cara que falou essa frase foi esse cara aqui, vocês devem lembrar das úlceras de Marjolin, né, que são carcinomas epidermoides, o mais comum é em queimaduras, né, mas em qualquer ferida crônica. Vejam que ele falou isso aí em 1828, né? Como ele estava errado e como a gente cada dia está tentando melhorar mais. E a cirurgia robótica é sem dúvida nenhuma, é uma das maneiras da gente melhorar os desfechos para os nossos pacientes, que no fim é o que realmente importa, né? Eu tenho dúvida se realmente esse cara com essa coluna assim, ele tem evoluído daqui para cá, mas eu não tenho dúvida que aqui embaixo ocorreu um processo natural de evolução da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica e para o que a gente faz hoje, e aqui já mostrando o primeiro dos componentes do sistema robótico, né, que a gente chama de console cirúrgico, né? Então aqui, nessa linha, certamente certamente nesse sentido aqui tem um processo evolutivo. Aqui eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente, né? A primeira pergunta que a gente pode fazer é assim, o que é um robô, na verdade, né? Existem duas vertentes, né? Esse aqui é o primeiro robô que a gente tem descrito, que na verdade é um humanoide desenvolvido pelo Leonardo da Vinci, que tinha a ideia de fazer tarefas dos seres humanos. Então vejam, ele tem uma figura parecida com, né, ou pelo menos que lembra um ser humano, né? E essa é a representação que para a maioria das pessoas um robô tem, né? Parece que é alguém que vai substituir as nossas atividades, é alguém que muito parecido ou que lembra um ser humano. A gente tem que lembrar que também o robô pode ser encarado como isso aqui, né? Isso aqui são robôs de mania de montagem de carro, que são verdadeiras ferramentas de precisão, né? Eles fazem milhares de soldas num período de tempo que seria impossível para um operário, né? Com uma precisão submilimétrica. Então a gente pode ter essas duas funções, né? Essas duas ideias, esses dois conceitos de robô. Ou um ser humanoide que vai fazer tarefas que nem a gente, mas talvez que ele faça tarefas melhor que a gente,
ou a gente entende o robô como uma ferramenta de precisão, né? E a gente vai ver que o robô cirúrgico ele se baseia muito nesse conceito de ferramenta de precisão. Existe uma definição, esse é o Instituto Robótico dos Estados Unidos, né? Existe um instituto, obviamente, para isso. Ele fala que um manipulador reprogramável, multifuncional, que serve para mover materiais, partes, ferramentas ou qualquer outra matéria especializada entre movimentos programados para fazer uma variedade de tarefas. É uma definição super ampla, né? A maior parte das pessoas, quando a gente fala em robô, e quando eu digo pessoas, eu falo os pacientes, ele imagina isso aqui, né? Que vai ter uma figura humanoide, que tem uma mão parecida com a humana, que vai segurar um bisturi e vai operar. Claro que não é isso, né, pessoal? A gente vai ver que existem robôs com formatos humanoides, mas a ideia desses robôs é que eles sejam utilizados no cuidado dos pacientes, não para procedimentos cirúrgicos, como eu vou falar, mas para procedimentos realmente de cuidado, transferência de pacientes de um lugar para outro, telepresença, telemedicina, uma série de outras coisas que não cabe agora. Como curiosidade, o termo robô foi usado a primeira vez numa peça, né, em tcheca, né, e ela significava trabalho escravo, ou seja, alguém que fazia alguma coisa, né, esse termo não tem uma tradução boa em português, por isso que eu deixei ele aqui, né, seria um trabalho forçado, alguém que vai fazer uma tarefa, mesmo não querendo fazer, porque ele foi concebido para tal, né. Quem gosta de, e vocês devem ter visto, né, é um filme bem mais velho, mas que vocês eventualmente já ouviram falar, chama Eu, Robô, com Will Smith, né, que ele fala nessas 3 leis da robótica, né, e a gente vai ver que, eu vou colocar elas aqui, o objetivo não é que vocês decorem ou vejam elas, né, mas vocês vão ver que o nosso robô, o robô cirúrgico, ele tem preceitos dessas leis. Todos os movimentos que ele realiza, ou melhor dizendo, toda vez que alguém não está supervisionando, e esse alguém somos nós, toda vez que alguém não está supervisionando o movimento do robô, o robô para, exatamente para que ele não machuque ou ele não cause uma lesão desapercebida. Tá? Então isso é bem importante. Aí vocês estão me ouvindo numa terça-feira de noite, que vocês podiam fazer muita coisa melhor, vocês estão ouvindo, né? Um cara que tem um interesse especial pelo assunto, que vocês viram que dá preceptoria para a empresa para treinar pessoas, e vocês perguntam, pô, tá, tudo bem, robô é legal, mas será que eu preciso aprender? Vamos dar uma olhada como é que está a evolução disso no mundo, né, pessoal? Então, veja só, a partir de 2018, isso aqui está atualizado, pessoal, até o início de 2020. Como tudo no mundo, isso aqui parou na pandemia, né? Existem mais de 1.500 artigos publicados em 2 anos, mais de 1 milhão de procedimentos feitos, né? Mais de 900 sistemas foram colocados em 2 anos, e se vocês pegarem desde o início da cirurgia robótica, que eu vou falar um pouquinho de história, atualmente são mais de 20 mil artigos, são mais de 6 milhões, hoje são mais de 8 milhões de procedimentos feitos, né? E são mais hoje de 5.400 procedimentos, sistemas colocados. Como é que isso funciona do ponto de vista temporal? Olha a curva ascendente a partir de 2013. Né? E vejam que aqui ainda não tinha os dados, né, de 2019, né? Então veja o seguinte, o carro-chefe da cirurgia robótica sempre foi a urologia, que é essa cor mais escura aqui. Mas vejam o que está acontecendo com a cirurgia geral, a nossa área, a minha área, né, que eu estou falando para vocês. Veja que a gineco ela vem mais ou menos constante, né? Mas veja que a cirurgia geral está crescendo, e se a gente olhar a inflexão dessa curva nos próximos slides, olha o que acontece com a cirurgia geral. A partir de 2011, 2012, quando você começa a fazer cirurgias de hérnia, ela sobe francamente ascendente, e desde 2017 a maior parte dos procedimentos cirúrgicos, como os procedimentos cirúrgicos benignos são mais prevalentes do que os procedimentos de câncer urológico, vejam que aqui, ó, em 2016, 2017 ocorre um cruzamento da curva pela cirurgia geral e também pela ginecologia, mas isso vale para os Estados Unidos, isso para o Brasil não vale, tá? Então, sim, existe uma tendência de mercado, e quem não souber a cirurgia robótica nos próximos 15 anos de vocês, vai estar fadado a ter menos pacientes que os colegas que se aventurarem nessa área, né?
Então, veja o crescimento do percentual de pacientes, de robôs, né? Vejam que, obviamente, os Estados Unidos é o maior mercado, mas vejam que os outros mercados proporcionalmente estão crescendo, né? E existe uma tendência mundial à aceitação disso. Então, se a gente for pegar no mundo, né, em 2014, se vocês olharem, esses eram os números, vejam na América Latina como isso muda, né? Se vocês pegarem, por exemplo, os Estados Unidos, ele aumenta 20% mais do que nesse período de 5 anos, né? E quando a gente vai atrás do Brasil, o Brasil, em 2019, já tinha 98 sistemas instalados, em 2021, 2020, mesmo com a pandemia, o Brasil ultrapassou a marca dos 100 sistemas instalados. Para vocês terem uma ideia temporal, em 2013, nós, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, colocamos o 10º robô do Brasil. O primeiro fora do eixo Rio-São Paulo, o primeiro num hospital universitário de grande porte. Tá? Infelizmente, né, esse foi um paper que a gente escreveu em 2019, né, mostrando que, infelizmente, essas iniciativas como a nossa do Hospital de Clínicas, elas estão fadadas ao prejuízo ou a parada dos sistemas, porque ocorre uma redução absurda nos investimentos ao longo do tempo. A gente vai ver que é um sistema muito caro. Então, infelizmente, nos hospitais públicos, essa realidade é bastante ruim, né? E aqui é a história do Da Vinci, então, no Brasil, chegando aos mais ou menos 100, né? Fechando mais que 100 no final do ano passado. Vejam que a gente estava, né, em 2013 aqui, a gente chegou, na verdade, esse número está errado, em 2013 a gente instalou o 10º robô no Brasil. Tá? E vejam que o número de cirurgias tem aumentado, especialmente proporcionalmente o número de cirurgias do aparelho digestivo, né? Cirurgias ginecológicas menos, mas vejam que o número, essa barrinha verde tem aumentado bastante. Como é que isso começou, né, pessoal? Isso aí começou, na verdade, os robôs cirúrgicos começaram onde a gente tinha dispositivos, onde a gente tinha cavidades, né, que a gente tinha uma estrutura óssea que não se movimentava com a ventilação e que aí o robô podia ter aquela característica que eu mostrei para vocês, ele podia ser preciso. Então, o que os caras pegaram? Isso aqui é aquela mesma máquina que vocês viram, tá? Que aperta a peça de carro, que solda, né? Ela tem um nome, ela chama de Puma. Puma quer dizer Programmable Universal Machine for Assembly, que é máquina universal programável para montagem. E o que os caras fizeram lá em 1985, né? Eles tinham lá a calota craniana, eles tinham bons exames de imagem, como as tomografias, e eles conseguiam deixar a cabeça do cara fixa. Então eles faziam biópsias estereotáxicas com precisão submilimétrica, muito melhor do que a mão humana. E aí que começou a história da cirurgia robótica. Depois, também para outro lugar que a gente tem uma constância na parte anatômica, que são os ossos, né? Eles criaram esse robô chamado Robodoc, que era para fazer cirurgias de quadril. Vejam que os caras parecem uns astronautas, né, operando. Tá? Então, o que isso aqui fazia? Ele calculava a colocação das hastes, os ângulos, e botava também com uma precisão muito grande. Lembrando que aqui a gente tinha uma coisa objetiva, que era estruturas ósseas, né, que estavam fixas naquele lugar. A cabeça do paciente não precisa obrigatoriamente mexer com a ventilação. A perna do paciente não precisa mexer com a ventilação. Então, é muito mais fácil eu fazer cirurgia com precisão submilimétrica num órgão estável do que eu fazer cirurgia abdominal ou cirurgia torácica. A cirurgia visceral, ou seja, que nos interessa, operar barriga, operar tórax, começou no final dos anos 80, com o exército americano. Olha que interessante. Qual era o conceito dos americanos? É muito caro pegar, vou citar um colega de Caxias, que é um cirurgião muito bom, se vocês não conhecem, ele tem que conhecer aí, ele tem que ajudar vocês e colaborar na liga, que é o Dr. Henrique Razia Bose, né, meu orientando de mestrado, agora mestre, né, tá faltando publicar o trabalho dele, mas... era muito caro mandar o Dr. Bose para a guerra, né, então o que os americanos imaginaram? Vamos mandar um robô no lugar e o Dr. Bose fica operando em Caxias, né.
que os caras viram? Que sempre ia precisar ter um cirurgião do lado do paciente. Isso é um comentário que eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Mas o que esse desenvolvimento do exército americano mostrou? Mostrou que o robô poderia ser usado em cirurgia visceral como uma ferramenta de precisão. E o primeiro robô que apareceu foi esse aqui, ó. Ele era chamado de ISOP, ó, que são essas primeiras letras aqui, ó. O que era o ISOP? Era um braço mecânico para ótica. Quem de vocês já viu cirurgia laparoscópica sabe que uma das partes mais sensíveis da cirurgia laparoscópica é o câmera encher o saco que está gravando e começar a gravar o que ele quer, né? Esse ISOP, ele era controlado pela voz. E o cirurgião dizia assim, ó, ISOP in, ISOP out, ISOP left, ISOP right, né? E aí o cara conseguia fazer toda a movimentação da ótica com uma ótica que ficava estável nesse braço robótico aqui. O que essa empresa aqui, chamada Computer Motion, fez depois disso? Essa empresa fez, e vejam que os nomes são todos assim, né? Zeus, Da Vinci, Ísopo, que é um outro deus da mitologia grega, né? E aí, olha só, essa empresa Computer Motion, ela associou aqui está o Ísopo, esse braço aqui é o Ísopo, tá? Ela associou braços que eram movimentados pelo cirurgião à distância. E aí se criou o conceito de cirurgia visceral robótica. É nessa época que eles criam uma cirurgia chamada Operation Lindenberg. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Lindenberg foi o cara que primeiro cruzou fez cruzou de avião dos Estados Unidos para a Europa, né? E foi exatamente isso que os caras fizeram com esse robô. Esse robô, o cirurgião em Nova York, tá? Operou um paciente que estava na França, em Estrasburgo, tá? Isso aí foi comprovado, pessoal, que era factível a cirurgia transcontinental. Agora, o mais legal de vocês entenderem essa história é que a tecnologia que os caras dispunham naquela época para a internet era menos que o 4G de vocês, pessoal. Eles tiveram que bloquear as telecomunicações entre a França e os Estados Unidos para usar 2 cabos de fibra ótica dedicados durante 4 horas para fazer essa cirurgia. Bloquearam todas as comunicações entre os Estados Unidos e a França para poder operar. Hoje, eles poderiam fazer com o mesmo delay que eles tinham na época, com 2 telefones celulares, um em cada ponta, gerando uma rede Wi-Fi para o robô. Para vocês verem como essa tecnologia cresce de forma inexorável. Isso a gente enxerga quando a gente vai olhar os robôs que estão disponíveis, né? Então aqui está o Zeus, ó, ainda era uma visão tridimensional, que o cara tinha que usar o óculos ali, né? Mas ele controlava com uns manetes alguns braços que eram colocados na base da câmera, da mesa, perdão. E aí essa empresa foi comprada, a Computer Motion foi comprada pela Intuitive. E aí se criaram a sequência de robôs, que eu vou mostrar para vocês, né? Sendo que os que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul são esse aqui, né? E agora chegou o primeiro na Santa Casa, não foi feita a primeira cirurgia ainda, desse aqui, que eu vou mostrar também as diferenças, tá? Então, é importante ter essa noção histórica para ver que o que eu estou conversando com vocês hoje, daqui a 3, 4 anos já vai estar totalmente ultrapassado. E é importante vocês terem essa noção quando pensarem nisso. Mas todos os sistemas robóticos que a gente usa hoje, eles têm algumas peculiaridades. O que eles fazem? Eles têm um instrumental articulado, ó. Vejam que existe uma articulação na pinça robótica, essa é uma pinça robótica, esse aqui, na verdade, é um porta-agulha do robô, que ele me dá uma movimentação de mão semelhante, uma movimentação do instrumento semelhante ao meu punho. E isso, quem de vocês já acompanhou a laparoscopia, sabe que a laparoscopia é uma... a gente tem pinças que são pinças retas, né? Que são pinças que não se movimentam, não tem esse ângulo aqui. A gente chama de straight sticks, né? Ou chopsticks, que nem aqueles que a gente come comida chinesa, né? Então vejam, o robô, e para vocês terem uma ideia, esse instrumental aqui, ó, ele tem 0,8 centímetros. Então vejam a precisão e a capacidade de movimentação que isso aqui me dá dentro do paciente. Essa articulação, a gente vai ver, ela me permite 6 graus de movimento. O robô, ele filtra o tremor. Isso é uma coisa interessante, né? Cirurgiões, quando eles vão ficando mais velhos, onde eles normalmente têm mais experiência cirúrgica, eles começam a perder a motricidade fina. E o robô devolve isso. Se estima que o robô possa aumentar a vida útil do cirurgião
em até 7 anos, né? Uma coisa muito interessante é o escalonamento de movimentos. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu mexer a minha mão no robô 5 centímetros fora do paciente, lá dentro do paciente eu posso fazer com que isso se transforme em apenas 1 centímetro. Agora faça uma conta. Se eu mexer 1 centímetro, eu vou mexer lá dentro do paciente 0,2 centímetros. Veja uma precisão que eu consigo ter na minha movimentação e o nível de acurácia que eu tenho lá dentro. A visão é tridimensional, a visão não se mexe, a visão não cansa, né? Eu que controlo a ótica do robô. A imagem ela é em Full HD e ela está magnificada 10 a 12 vezes, ou seja, eu consigo enxergar melhor vasos, fazer melhor hemostasia, enxergar melhor os limites das lesões e das estruturas. Eu trabalho sentado, o que para alguém de vocês que já viu laparoscopia é uma enorme vantagem em relação a eu trabalhar em pé, né? Vocês vão ver que é muito fácil treinar, vou mostrar para vocês um exemplo disso mais para frente. E como a cirurgia ela é mais próxima do que a gente faz na cirurgia aberta, a curva de aprendizado dela, quando comparada com a cirurgia laparoscópica, ela é menor. Claro que, como toda nova tecnologia, eu não tenho só vantagens, eu vou ter algumas desvantagens. O robô ele não tem retorno áptico. Vocês vão perguntar para mim, o que é retorno áptico, Totti? Retorno áptico é a capacidade de eu sentir a consistência da estrutura que eu estou tocando. Então, se vocês apertarem a ponta do dedo de vocês, a unha, vocês vão sentir que é duro. Se vocês apertarem o espaço interdigital entre o primeiro e o segundo dedos, vocês vão sentir que é mole, que tem osso, que não tem osso e que no outro tem músculo. Isso o robô não te permite fazer. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que a enxergar, visualizar as estruturas e fazer os movimentos com uma visão Full HD em 3D, ela nos permite, sim, enxergar a pressão que a gente está fazendo e a gente modifica de uma sensação tátil para uma sensação visual. A gente enxerga a compressão dos tecidos. Existe um tempo chamado tempo de docking, que eu vou mostrar num pequeno vídeo para vocês, que é o tempo que a gente demora para acoplar o robô no paciente. Esse tempo ele é acrescido na cirurgia, não tem como a gente diminuir ele. Vocês vão ver que o robô ainda é uma estrutura muito grande e ele colide, existe a possibilidade dos braços colidirem uns com os outros, né? E, infelizmente, o robô ainda tem um custo extremamente elevado. Hoje, o limitador principal, não tenho dúvida que é o custo. Então, como toda tecnologia, ela tem coisas boas e coisas ruins. Ela não é a panaceia, ela não pode ser, ou não deve ser utilizada para todas as cirurgias, né? Mas ela serve para muitas coisas que a gente aprendeu. Então, vamos lá, vamos ver o robô propriamente dito, né? Os robôs atualmente, pelo menos os que estão comercialmente disponíveis, e aí a Ana me pediu para falar de cirurgia robótica atual. Se vocês quiserem, com muito prazer, eu posso dar uma outra aula sobre perspectivas da cirurgia robótica, né? Se me convidarem, se gostarem dessa, né? Mas eu vou falar sobre o que existe comercialmente disponível. Então, todos os robôs atualmente, eles possuem uma parte principal chamada core, né? Ou núcleo central. O que é esse core? Esse core é o cérebro do robô. O cérebro do robô está aqui dentro, ó, tá? Então, aqui é a central de processamento do robô, aqui é o local por onde sai um sistema óptico, que é composto por 2 câmeras. Eu não sei se vocês sabem isso, mas qualquer imagem tridimensional que vocês veem gerada por um dispositivo, por um computador, por uma televisão, por um projetor, ela é uma ilusão de ótica. Não sei se vocês sabiam disso, né? Senão a gente pode conversar melhor depois. Toda a imagem 3D que vocês enxergam, ela é o somatório de 2 câmeras, né? E é isso que o robô tem. Ele tem 2 câmeras, né? Que fundem essa imagem e confundem literalmente o nosso cérebro, tá? Além disso aqui no core, a gente tem um monitor touchscreen, que vocês vejam que o cirurgião está orientando o cara que está lá sentado no robô operando, dizendo assim, ó, dá o ponto ali, ó, e ele desenhou em amarelo, isso aparece lá na ótica do cirurgião. Esse é o robô mais simples, mais antigo que a gente tem, que a gente chama de SI, que é o que tem no Hospital de Clínicas e no Hospital Moinhos de Vento, e esse é o mesmo modelo do SI, só que agora para o modelo XI. Também tem um núcleo central, também saem 2 óticas daqui, né? Então essa é a central de processamento chamada de core ou núcleo central. Depois a gente tem a parte que vai interessar talvez mais para vocês,
que é o chamado console cirúrgico. O console cirúrgico é o lugar onde o cirurgião fica, né? Então, vejam, ele tem esse formato aqui, ele tem um lugar aqui para a gente apoiar a cabeça e ele tem um visor onde eu vou colocar os meus olhos e vou enxergar a visão tridimensional. Vocês estão vendo que aqui do lado tem alguns sensores, né? Esses sensores, eles são muito importantes. O robô só funciona quando eu estou com a minha cabeça apoiada aqui e quando esses sensores estão vendo que eu estou olhando dentro do local da projeção da ótica. Por que que isso é importante? Porque se eu tirar minha cabeça, aqui ó, tô eu aqui, né? Se eu tirar minha cabeça e virar minha cabeça para o lado, né? Se eu virar minha cabeça para o lado, o robô para de funcionar. Se eu tirar minha cabeça daqui, o robô para de funcionar. Exatamente para que eu não faça nenhum movimento com aqueles braços robóticos que são muito fortes dentro do paciente sem estar enxergando o que eu estou fazendo. Por isso que os caras dizem que essa tecnologia, eles chamam de Immersive Technology. Porque se eu tirar a cabeça, se eu não estiver olhando, e quando eu olho aqui dentro, como eu estou vendo uma visão tridimensional, a sensação, pessoal, é que vocês estão dentro da barriga do paciente navegando. Realmente, quem olha uma vez se surpreende, né? E entende o porquê que a gente gosta tanto disso. O console cirúrgico, ele tem mais alguns componentes que são importantes a gente entender, né? Ele tem aqui um pequeno touchpad, onde a gente faz configurações do robô. Ele tem duas partes que são o Master Control, que é o que eu vou mexer com as minhas mãos, já vou mostrar melhor para vocês, né? E ele tem 7 pedais aqui embaixo, que servem para que a gente utilize as fontes de energia e a ótica. Então, vamos lá. O cirurgião está aqui, ó. Vejam que ele está com a cabeça lá no sensor de presença, ele está olhando e vendo a visão tridimensional. Ele organiza toda a ergonomia através desses botões que estão aqui, ó. Tá? Então fica muito confortável, vejo que ele está sentado super bem com a cabeça repousando aqui, e ele está trabalhando com as suas duas mãos e com os seus 2 pés naqueles 7 pedais. Vamos ver como é que isso funciona mais para frente, tá? Essa é a imagem que a gente tem, eu posso colocar, eu nunca vi ninguém botar isso, mas, né, quem é que vai querer ficar olhando o que o anestesista está fazendo, né? Mas isso aqui é bem importante, ó, tá? Eu posso botar imagens do sistema de imagem do hospital, eu posso botar, por exemplo, a tomografia do paciente, eu posso colocar a ressonância magnética do paciente para saber se eu tenho uma lesão aqui ou aqui, né? E eu posso ver essa imagem em tempo real, né? Já existem, já falando nessa aula que eu comentei com vocês de perspectivas futuras da cirurgia robótica, a possibilidade de eu jogar essa imagem aqui, ó, tá? A gente chama isso de realidade aumentada. Isso já é, vou ser cacofônico, né? Já é uma realidade em alguns lugares do mundo. Mas essa é a imagem que o cara enxerga qual é a pinça que ele está acionando, que posição que está a câmera, e essa visão aqui, não esqueçam, essa visão é 3D, tá? Claro que aqui eu não tenho como projetar 3D para vocês. Aqui mostrando aquela primeira bancada, né? Então essa tela é uma tela touchscreen que me permite fazer configurações do robô, eu ajeitar aquela filtragem do tremor, eu ajeitar o escalonamento de movimentos, eu ajeitar qual é a ótica que eu estou usando, brilho, contraste e tal. Aqui eu mexo na ergonomia do sistema e aqui eu ligo e desligo o robô. Aqui é para um desligamento abrupto, né? Para fazer uma coisa que a gente chama de recovery, não interessa muito para vocês. Aqui estão os 7 pedais que a gente usa. Esse pedal aqui a gente chama de swap. Ele serve para eu trocar de braço que eu estou movimentando no robô. Como assim trocar de braço, Totti? Tu tem 2 braços, sim, mas eu posso utilizar um terceiro braço que serve para afastamento. E eu vou acionar esse braço apenas quando eu pressionar esse pedal, na verdade não é um pedal, né? É um clique lateral que a gente faz, chamado swap, tá? Como vocês estão vendo aqui, tem uma câmera desenhada. Com esse pedal, eu controlo a câmera. Então, eu piso nesse pedal. E aí, os meus braços, em vez de movimentarem as pinças do robô, eles, perdão, eles vão movimentar a ótica do robô. Vai ficar mais claro isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouquinho, tá? Esse outro pedal é bem importante, a gente chama de clutch. Clutch vem do inglês embreagem, né? Para que serve a embreagem? Para a gente poder movimentar os braços, movimentar os master control, aqueles onde eu vou estar com as mãos, que eu já vou mostrar para vocês, sem que ocorra uma movimentação dos braços. Para que serve isso? Para que eu trabalhe com as minhas mãos como ele está trabalhando aqui, ó, numa posição bem ergonômica. Para que eu não fique trabalhando com uma mão aqui embaixo, ó,
e com a outra mão lá em cima. Então, o que acontece? Se eu tô com a minha mão aqui embaixo, eu tô ergonomicamente desfavorável. Eu aperto aquele pedal chamado clutch, volto a minha mão para essa região sem mexer nada dentro do paciente. Eu só posiciono melhor o meu braço e aí eu consigo operar. Então, para isso que serve esse pedal aqui, a gente chama de clutch. E esses pedais aqui, quem vocês já usou um eletrocautério, ou já viu um eletrocautério, vai ver que ele tem 2 pedais. Isso aqui são as fontes de energia para o braço esquerdo do robô e as fontes de energia para o braço direito. Pode ser cautério monopolar, cautério bipolar, pinça de energia especial, como ligashur, que é uma pinça ultrassônica mais elaborada, de uma pinça bipolar mais elaborada, ou uma pinça ultrassônica mais elaborada. Então, aqui como eu falei, ó, para a gente controlar a ergonomia, aqui para ligar e desligar, aqui os pedais e aqui o touchpad para a gente ajeitar as configurações. E aí a gente vai mexer com as mãos exatamente como ele está fazendo aqui, ó, tá? Vejam que o que ele está mostrando aqui, ó. Aqui ele escolheu uma escala 3:1 ou 1:3. O que ele está mostrando? Que ele mexeu 6 centímetros fora do paciente e lá dentro do paciente essa movimentação equivaleu a 2 centímetros, tá? Só para vocês entenderem, esses Master Controls eu abro e fecho meus dedos, eles abrem e fecham as pinças, eu giro eles até 720 graus, ou seja, eu posso dar 2 voltas completas na minha mão, né? Eu posso dar 2 voltas completas na pinça, coisa que nem a minha mão consegue. Por isso que a gente diz que esses Master Controls, eles dão 7 graus de liberdade, eles dão 1 grau de liberdade a mais do que a mão humana possui, tá? Então isso aí é bem importante, pessoal, bem importante. Só para mostrar aqui, ó, esse aqui é um clutch, funciona como aquela embreagem que eu mostrei lá do pé, né? Então se eu apertar esse botãozinho aqui e mexer a minha mão para lá ou para cá, não mexe nada dentro do robô, tá? Essa é uma imagem bem importante que mostra o Master Control. E por último, pessoal, a gente tem o que é o robô propriamente dito, né? Que é o que vai manipular as pinças do lado do paciente, tá? Então é isso aqui, ó. Eu estou mostrando o robô mais antigo, que é o SI, tá? E aqui vocês estão vendo, então, ó, a ótica robótica, e como eu falei, a gente usa 3 braços robóticos, ó, vejo que eles estão numerados. Então, obviamente que eu só tenho 2 mãos. Quando eu não estou pisando na mão da câmera, eu mexo com essa pinça e com essa pinça. Agora, esse braço, se eu apertar nesse pedal aqui, ó, eu posso pegar e mexer esse braço, por exemplo, para pegar aqui uma determinada parte do intestino e fazer uma tração para ele. Eu traciono, aperto de novo no pedal swap, esse braço fica parado e eu volto a operar com o braço número 2. Tá? Então, o cirurgião, na cirurgia robótica, ele controla 3 braços que se movimentam, que tem pinças, né? E ele controla também a ótica. Dá para a gente fazer uma cirurgia basicamente sozinho, tá? O robô que a gente tem disponível hoje para uso comercial no Brasil, não chegou nenhum outro, está chegando em São Paulo um robô da CMR Medical, que é um robô alemão. Começou com isso aqui, né? Evoluiu para esse aqui, para esse, e atualmente é o robô que a gente tem no Hospital de Clínicas, é esse. E agora a gente tem 2 novos modelos, esse vai chegar no Hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre, vai chegar na próxima semana, tá? E o robô mais moderno, que é esse aqui, que é o XI, que a Santa Casa comprou e que chegou na semana passada, tá? E que provavelmente a primeira cirurgia vai ser feita no dia 6 de maio. Se vocês acompanharem, eu vou participar dessa cirurgia como proctor, né, como orientador. Então, vocês vão ver que vai ser descrita essa nova tecnologia. Mas, basicamente, elas têm os 3 componentes, ó. Core, né, console cirúrgico e o patient sidecar, tá? O que aconteceu foi que houve uma evolução desse aqui para cá, né, e daqui para cá também é uma evolução, tá? Então, o DaVinci XI, ele tem como característica esse boomer aéreo, ó. Vejam que dos outros robôs, se a gente olhar, todos eles têm uma base fixa, ó, que os braços saem dessa base fixa, tá? Inclusive no X, ó. O que o XI tem de diferente? Ele tem esse boomer aéreo. Esse boomer, ele se projeta para dentro do paciente e o robô e os braços robóticos saem de cima. Eu vou mostrar isso num vídeo agora para vocês, tá? Então aqui é só colocando eles
nos pacientes, vejam que são muito semelhantes, ó, até chegar ao XY. Vamos lá. O que o robô faz de diferente, né? O robô, ele tem aquele instrumental articulado, ó. Então, vejam que em vez de ter uma pinça de laparoscopia reta, vejam que a disposição das pinças robóticas, ela está exatamente igual à disposição da mão do cirurgião. E quando eu coloco isso em perspectiva, eu vejo que esse instrumento ele pode ter uma variedade de movimentação que é absurda. Quando eu coloco isso, né, para a gente enxergar num diagrama, vejam que a pinça de laparoscopia, ela entra e sai, ela roda e ela abre e fecha, né? Vejam quantos movimentos a mais a articulação robótica aqui me permite, né? Então eu passo de 2 graus de movimento para 7, como eu falei para vocês, essa pinça consegue girar mais do que a mão humana consegue. Outra característica, então, além do EndoWrist, então, EndoWrist é isso aqui, ó, literalmente é o punho robótico, tá? A gente tem aquela imagem que eu já falei para vocês, que é o Tile Pro, que é a capacidade de eu jogar para dentro do robô em tempo real as imagens do SADT. O SADT é o sistema de imagens, né, de exames do paciente. Eu posso também colocar o que está acontecendo na anestesia. Nunca vi, como falei para vocês, nunca vi ninguém usar, tá? Então vejam, ó, o que eu posso fazer, ó, por exemplo, eu tenho uma reconstrução vascular, onde eu estou fazendo uma cirurgia, aqui no caso, uma cirurgia de fígado, e eu quero enxergar, ou quero ter uma ideia melhor de como é a anatomia vascular desse meu paciente. Eu posso, enquanto eu estou fazendo a minha dissecção lá, projetar a imagem para entender, ah, não, realmente está aqui, ó, estou projetando para cá, para lá, estão ali os ramos todos, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar a fluorescência. A fluorescência, a gente injeta uma substância na corrente sanguínea do paciente, tá? E a câmera do robô, ela tem uma coisa especial aqui, verdinha, que vocês estão vendo, e ela permite que a gente enxergue essa fluorescência, ou esse ICG, né, que a gente chama de indocianina verde, né? O ICG vem de indocyanin green, né? Então, essa câmera consegue reconhecer essas partículas verdes e ela muda a cor no paciente. Olha que bacana. Então, aqui, ó, eu posso usar para várias coisas. Aqui, por exemplo, o cara está fazendo uma colecistectomia e ele está em dúvida em relação à via biliar. Então, em torno de 30 minutos antes do procedimento, ele injeta fluoresceína e essa fluoresceína ela é excretada pela via biliar e armazenada na vesícula. Então, olha só. Ele consegue enxergar a anatomia ductal simplesmente tocando no pedal lá da câmera, tá? Então vejam que bacana, isso a gente usa para uma série de outras aplicações. Aqui é um rim, ó, que o cara queria ver como é que era a perfusão e ele, pela anatomia pré-operatória, ele via que a artéria renal se bifurcava, ó. Mas aí o que ele fez? Ele injeta e 1 a 2 minutos depois, ele liga o Firefly, que a gente chama de fluoresceína. E ele consegue enxergar nitidamente, ó, aqui talvez ele até ficasse em dúvida, em pacientes mais obesos, que têm mais gordura, isso é até mais difícil de ver, mas ele está enxergando nitidamente onde é que está a anatomia vascular desse paciente. Vejam outras aplicações aqui, né, de novo, para entender a via biliar, ó, dá para ver que aqui havia uma variação anatômica, né, que foi detectada, então aqui está o ducto hepático comum, aqui está se dividindo, né, ele tem um ducto direito acessório aqui, e aqui aparece já ligado o ducto cístico, ó, tá? Outra aplicação da fluoresceína é para ver, quando se está fazendo ressecções intestinais, se tu ligando os vasos, onde é que está a linha onde está faltando sangue. Então vejam que onde tem perfusão normal, fica bem verde, onde tem isquemia, onde foram ligados os vasos para fazer a secção, ele fica cinza, né? Então se injeta de novo 1 a 2 minutos, né? Quando a gente quer ver perfusão, a gente injeta muito próximo de avaliar a fluoresceína. Quando a gente quer ver depósito, a gente injeta 30 a 45 minutos antes. São usos diferentes, tá? E se usa também para ver linfonodos. Então, olha que bacana, ó. Aqui ele está vendo a anastomose. A gente sabe que a análise visual das anastomoses, ela não é tão boa, mas aqui a fluoresceína está mostrando que está chegando sangue em todas as porções do intestino e que essa anastomose tem muita chance de dar certo, tá? Aqui é para linfonodos, tá? Então, se injetou numa lesão perto do cólon fluoresceína verde,
mais ou menos 45 minutos, a mais 45 minutos até 24 horas depois, esse linfonodo fica corado, tá? Então, quando a gente quer procurar uma coisa chamada linfonodo sentinela, que vocês vão aprender mais para frente, né? A gente pode fazer isso, tá? Então, a fluoresceína serve para tudo isso, né? Na anatomia da árvore biliar, para ver cotos intestinais e para ver a avaliação em tempo real da anatomia vascular quando a gente tem alguma dúvida, né? E, eventualmente, se eu fiz essa injeção prévia para mapeamento linfático. Então, essa tecnologia está disponível para todos os robôs. O robô do Clínicas tem, o robô da Santa Casa vai ter, o do Moinhos não tem, tá? Serve também, fica verde, quando a gente tatua tumores muito pequenos, né? Aqui algumas contraindicações, não vem ao caso para vocês. Existem instrumentos bem avançados, né? Existem seladores de vaso. Esse selador de vaso, ele tem quase 1 centímetro, então ele pega vasos muito grandes. As artérias mesentéricas, por exemplo, que antes a gente tinha que ligar, as artérias gástricas, que antes a gente tinha que usar clipes, ou usar dispositivos chamados hemolocks. Agora, com esse vessel sealer, a gente consegue fazer. E os famosos grampeadores, que vocês já devem ter ouvido falar, para fazer anastomoses, eles também agora podem ser disparados pelo robô. É uma tecnologia muito legal, ele entende a compressão que está fazendo no tecido e ele muda o tamanho do grampo. Realmente é sensacional, tá? Isso a gente ainda não tem disponível aqui no Rio Grande do Sul. As primeiras cirurgias feitas com esses grampeadores robóticos foram feitas em São Paulo por um grande amigo meu chamado Dr. Alexander Morrell, né? Uma coisa bem importante que eu falei para vocês, que era o treinamento, o robô ele vem com como se fosse uma mochila, né? Esse aqui é um simulador de realidade virtual que funciona muito bem mesmo. Está comprovado que ele possibilita que as pessoas tenham treinamento, não precisa fazer treinamento em modelo animal, só o treinamento em modelo, só o treinamento no simulador, ele permite que as pessoas tenham a sua proficiência. Existem algumas outras coisas interessantes também que o robô pode ter, que é o single site. O single site é colocar tudo que vocês viram em laparoscopia, que são 4 ou 5 orifícios dentro da barriga. No single site a gente bota tudo num buraco só, tá? Então a gente faz isso aqui, ó. Todos os portais do robô estão entrando pelo mesmo local, tá? Aqui não interessa muito, são a maneira que o robô entende isso. O robô, ele muda a visão dos braços, ó, porque tem uma coisa no single site que a gente tem que trabalhar com a mão invertida, a mão cruzada, tá? O robô, a gente faz esse cruzamento lá naquelas configurações que eu mostrei para vocês no ecrã, tá? Então, eu não tenho mais que imaginar a minha cabeça, que já era difícil entender a laparoscopia, eu não tenho mais que virar a minha cabeça para entender, porque o robô, ele faz esse cruzamento aqui, ó, tá? Então, ele inverte as mãos sem que eu precise ficar pensando. Eu não preciso mais pensar nisso. O que eu enxergar na tela como mão direita, eu vou mexer como mão direita, mesmo estando entrando pela esquerda do paciente, ó. Acompanhe essa pinça aqui, ó. Ela entra pelo outro lado, ó. Mas quando eu for mexer na tela, eu vou mexer com a minha mão que está aqui, ó. Tá? Não me interessa por onde ela entrou, me interessa só onde ela está. E o outro lado também é verdadeiro. Então, isso é uma outra coisa que o robô possibilita, né? O colega que eu comentei antes, o Dr. Bose, aí de Caxias, fez o mestrado dele nessa cirurgia. Nós fizemos uma publicação internacional já. Ele vai submeteu já o mestrado dele para a segunda publicação, que avalia exatamente os custos nessa cirurgia, tá? O sistema XI e o SI, eles têm algumas diferenças, eu vou mostrar para vocês realmente verem o robô propriamente dito, e eu não só ficar falando, né? Então, o robô está aqui, ó. Esse é o robô SI, que é o robô que tem no Hospital de Clínicas, tá? Então, vocês vão ver todos os componentes. Isso aqui é da chegada do robô em 2013, aí está o robô na nossa sala, e agora os diferentes componentes, tá? Então, aí está o Patient Side Cart, a gente está começando a fazer a estruturação, né? E aqui mostrando como é que é a disposição das pinças, tá? Então, vejam, ó, o cirurgião está trabalhando lá atrás. Isso aqui que eu chamei, lembram que eu falei para vocês o tal de docking, ó? O docking é essa manobra aqui, ó, tá? É a aproximação do Patient Side Cart do paciente, no caso aqui a gente estava simulando, né? Então, esse tempo é um tempo que é a mais. Aí a gente está vendo os componentes do robô, aí é um eletrocautério, ali embaixo está o cérebro do robô, esse aí sou eu, né, você já viu.
Aí tá a câmera do robô com as duas câmeras embutidas nela, né? Então esse aqui é o core ou núcleo central. Lembram que eu falei que aqui é o cérebro do robô, né? E ali vocês já estão vendo a delicadeza e a precisão do robô. Vejam aquilo que eu falei, ó. Quando eu desenho isso aqui, o cara lá atrás no console, ó, ele tá enxergando. Então eu digo para ele, ó, eu quero que tu dê um ponto aí, ó. Tá? O cara tá enxergando lá atrás no console essa mesma imagem. E vejam os movimentos que ele consegue fazer, ó, usando aqueles master control que eu falei para vocês. Então aqui eu estou mexendo no touchscreen, ajeitando configurações do robô. Lá vocês estão vendo o uso dos pedais, tá? E aqui vocês estão vendo, então, o Patient Side Cart com os 4 braços, o braço central para a ótica, nesse caso. E vejam, ó, a manipulação, ó, dos braços robóticos. Ó, vejam que ele está mexendo a mão aqui e lá os movimentos que estão acontecendo no paciente. Vejam que movimentos muito amplos aqui correspondem a movimentos pequenos lá. E se a gente olhar a tela do computador, ou se vocês olharem isso aqui, esses movimentos são menores ainda. Pessoal, vou repetir. Essa pinça aqui, ó, ela tem 2,3 centímetros, tá? O porta-agulhas tem 0,8. Essa pinça aqui tem 1,2, tá? Então vejam os movimentos que a gente consegue fazer utilizando essa tecnologia, como é sensacional, ó. Olhem as articulações, vejam que é um sistema de polias e rodanas, ó. Vejam que a gente consegue dar um nó ali, sem utilizar nenhum tipo de fixação, ó. Vejam a precisão dos movimentos, ó. Então, a gente consegue fazer movimentos rotacionais, né? E lá no Clínicas tem uma característica, tem um console de ensino. Aquele segundo console serve para o cirurgião que está operando e ensinar alguém que está no outro console, tá? Aqui a gente está usando, então, os pedais para usar fontes de energia no braço 1 ou no braço 2, tá? E vejam que a gente, então, faz as movimentações lá e essas movimentações se replicam aqui do lado do paciente, tá? Então, é bem bacana isso, né? A primeira vez que vocês verem, vocês não vão esquecer mais. Eu não quero perder muito tempo aqui, né? Mas quero mostrar os movimentos, ó, a precisão dos movimentos que a gente tem quando a gente está olhando isso de perto, né? Então, realmente é uma tecnologia que se baseia principalmente na precisão dos movimentos, tá? Esse é o sistema SI, esse aqui agora que eu vou mostrar para vocês é o sistema XI, que é o sistema mais moderno, tá? Vocês vão ver que ele tem essa característica, então, dele ter o acoplamento das pinças é diferente, a colocação, a disposição dele é diferente, então vejam que o docking, ele possui os braços robóticos saem da parte de cima do robô, né? E ele tem um sistema de acoplamento todo diferente, ó. Então vejam que ele vai vir na nossa direção, ó. As pinças se movimentam de uma maneira muito mais harmônica. É uma tecnologia que está anos-luz à frente da tecnologia do outro robô. Se vocês me perguntarem, eu não tenho problema nenhum em operar com qualquer um dos dois. Eu tenho uma grande experiência em ambos, eu viajo o Brasil inteiro ensinando o pessoal a usar ambos, né? Mas sem dúvida nenhuma, o XI, ele nos facilita muito a nossa vida, por algumas questões que estão aqui, ó. Ele tem uma articulação a mais, como essa aqui, ele consegue fazer movimentos bem mais precisos, né? Mas a principal característica dele é esse boomer aéreo, ó, que permite que ele se projete para frente do paciente e ele roda 360 graus. Estão vendo aí, ó? Então, a minha necessidade de planejar aquele acoplamento inicial ou docking, ela é muito menor, pessoal, muito menor. Eu posso fazer manobras de rotação dessa lança, que a gente chama de boomer, né? Vejam que ele tem uma maneira de se posicionar através de um alvo central de laser, né? E tem uma outra coisa diferente. Eu não comentei antes, mas a ótica do SI, ela é de 12 milímetros e ela tem um braço específico. No XI ele está mostrando, ó, ele trocou a ótica de lugar, ó, ela trocou ali a ótica de lugar, ó, do braço 3 para o braço 2. Então, no XI a ótica é de 8 milímetros e ela é intercambiável. Então, ele tem uma série de acréscimos em relação ao sistema SI, né? E aqui está ele posicionado, então vejam, ó, esse boomer aqui, ele se projeta até aqui, ó, ele consegue se projetar até aqui, ó. Então, se eu precisar operar o outro lado do paciente, eu simplesmente largo essa lança até aqui e rodo os braços 180 graus. Eu posso operar do outro lado do paciente sem mexer no meu docking.
Isso, quando eu estou fazendo o SI, eu tenho que pegar o robô desse lado e trazer o robô para esse lado. Eu perco, em média, com isso, 45 minutos de cirurgia. Então, realmente, o XI é uma tecnologia bem acima do SI. Tá? Então, tá aqui, ó, o SI aberto, ó, vejam que ele sai de uma coluna central. Então, a amplitude de abertura dele é isso aqui. Esse é o SI. O XI não, né? O XI ele se projeta lá de trás. Aquela tecnologia single port que eu mostrei para vocês, ela evoluiu para isso aqui, ó. Olhem que bacana esse single port. Então, para quem imagina uma tecnologia realmente de ponta, ó, isso aqui está entrando tudo por um buraco. E vejam que isso aqui vai fazer como se fosse, a gente brinca, faz como se fosse um caranguejo, né? Vejam que isso aqui entrou no paciente por um buraco só. Esse buraco atualmente tem 2,8 centímetros. E vejam a maneira que ele se movimenta, né? Ele se movimenta como um caranguejo, abrindo as patas e tal. Então, isso aqui é a tendência no futuro, que os robôs entrem por uma incisão única e sejam manipuláveis. E essa tecnologia é muito mais moderna que aquela tecnologia do XI, do SI que eu mostrei para vocês. Isso aqui já está disponível em um local em São Paulo, já se faz cirurgia de próstata utilizando essa tecnologia aqui. A palavra-chave aqui para vocês, pessoal, é treinamento, tá? Então, vejam, a gente tem simuladores de altíssima resolução, né? Como eu falei para vocês, dá para fazer passagem de agulha, suturas, anastomoses, né? Existe um simulador novo que é muito bacana, que ele possui realidade aumentada, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Que é esse simulador de realidade aumentada. Então ele projeta onde eu estou fazendo a cirurgia, o que está acontecendo, ó. Tá ali o cólon, tá ali não sei o que, não pode cortar ali. E aí eu vou fazendo a minha cirurgia, ó. Usa, retrai e faz energia, ele te mostra a pinça e a direção que tu tem que ir. Tchê, se o cara não aprender com isso, né, tem que se matar. Então, para eu me manter nos meus 50 minutos, pessoal, eu queria dizer para vocês que vocês têm que treinar, têm que praticar, né? Isso é uma frase de um cara chamado Gary Player, os caras atribuem essa frase ao Tiger Woods, tá errado, quem falou foi esse cara, né? Eu também tenho uma sorte, quanto mais eu treino, mais eu estudo, mais sorte eu tenho, pessoal, tá? Então isso é bem importante, treinem, pratiquem, tá? A gente, lá no Clínicas, conseguiu fomentar uma série de outras coisas, a gente publicou várias coisas, né, mostrando que o treinamento e a experiência é importante. A gente também publicou uma casuística do hospital. Essa é uma publicação do Dr. Bose, que eu tive o prazer de orientar, que faz parte do mestrado dele, né? Então, o robô não apenas ele traz tecnologia, mas ele ajuda a gente a desenvolver a parte de treinamento, desenvolver a parte acadêmica, e ele é muito importante para que a gente chegue e ofereça para os nossos pacientes o que existe de melhor, não apenas o que é de mais moderno, mas o que existe de melhor em procedimentos cirúrgicos, né? Meu sonho é isso aqui, né, eu poder operar de casa, né, mas os robôs, eles estão se disseminando e estão se tornando mais baratos, claro que não vai chegar nisso, mas tomara que chegue perto disso, né. E a mensagem que fica para vocês é que, assim, a gente não deve ter medo de tecnologia, né, a gente ainda faz coisas que daqui a alguns séculos, né, e aqui, para quem não conhece Jornada nas Estrelas, né, isso aqui é de uma série bem antiga, né, a medicina do século XX ainda ela trabalha com cortes, incisões, né? A gente ainda, entre aspas, faz mal para os pacientes. Aqui, pessoal, estão os meus contatos, tá? E isso aqui que vocês estão vendo, se vocês botarem meu nome no YouTube, é uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida, né? Eles me convidaram naqueles TED, me convidaram num TED da Unicinos, para falar exatamente sobre cirurgia robótica e como a cirurgia robótica pode influenciar no cuidado humano, né? Então foi bem legal, eu fiz uma analogia uma comparação entre cuidado humano no sentido de cuidar e cuidado humano no sentido de precisão de operar bem, né? Então convido vocês, quem estiver sem fazer nada, são só 15 minutos, né? Aqui estão os meus contatos, eu me coloco à disposição de vocês para dúvidas, né? E eu espero ter atingido o objetivo aí da Ana quando ela me convidou. E me coloco à disposição de vocês para dúvidas. Boa noite, doutor Leandro. Eu teria uma dúvida, assim. Fala, Daniel. Assim,
É que o meu pai, ele é médico também, e ele tava me explicando sobre como começou a videolaparoscopia, né? E aí Aham. eu queria saber se tu acha que isso vai ser parecido também, porque, por exemplo, que nem tu falou, a tecnologia ainda está se disseminando, enfim. Então, tipo, por exemplo, para um residente na época ter acesso e treinar também era uma coisa impensável quando o recente tinha chego, porque, óbvio, os professores e os que estão desenvolvendo o robô vão fazer primeiro, com as pessoas mais experientes, enfim. Mas eu queria saber o que tu pensa em relação à robótica disso, assim, se vai ser Então, parecido. é exatamente o que está acontecendo, é exatamente o que está acontecendo agora, Daniel, tá? É a mesma coisa. Então, assim, se passou por um processo onde a gente está treinando, a gente está ainda no, a gente chama de train the trainers, né? Nós estamos treinando as pessoas para fazer cirurgia robótica. Para tu ter uma ideia, hoje no Rio Grande do Sul tem menos de 10 pessoas que fazem cirurgia do aparelho digestivo por via robótica, tá? Existem 4 sistemas apenas, na verdade, funcionais apenas no momento 2, o outro vai ser a Santa Casa. Então, esse treinamento, de novo, se tu entrar no PubMed e botar meu nome aí, tu vai ver que a gente escreveu as bases da certificação da cirurgia robótica no Brasil, né? A gente publicou isso na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tá? E ali fala nesse treinamento, e que esse treinamento inclui os residentes. No clínicas, os residentes da urologia já fazem o que a gente chama de bedside assistant, né? Que é aquela parte ali de colocar, retirar e colocar as pinças, né? De fazer o auxílio cirúrgico, colocando fios, colocando telas, né? Eventualmente cortando os fios, aspirando. Mas realmente, isso é uma coisa que nos preocupa, né? E assim como aconteceu na laparoscopia, o treinamento em cirurgia robótica, ele está evoluindo e a gente vai ter mais cursos disponíveis, né? A Santa Casa deve abrir um daqui a pouco, no Clínicas a gente tem um que não é muito divulgado, mas que existe, enfim, né? Mas é uma preocupação que a gente tem, sim. Entendi, obrigado. Eu só teria mais uma dúvida bem rápida, assim. Cara, eu tô por vocês. Eu tô bem tranquilo. Não sei se algum de vocês eu não sou canhoto, mas eu queria saber se tu notou alguma coisa assim que prejudicava, já que tem instrumentos que Não, na verdade, pelo contrário, Daniel, ele te torna um cirurgião ambidestro, tá? Na show. laparoscopia é muito difícil dar ponto com a esquerda. Eu sou destro, tá? E assim, eu sou um bom laparoscopista, não sou nenhum laparoscopista brilhante, eu resolvo bem as coisas, né? Mas assim, não sou um cara gifted, que a gente chama, né? E o robô realmente me ajudou muito, né? A cirurgia robótica fica muito facilitada. Dá ponto com a esquerda, com a direita, né? A gente faz secções que tu não fazia com a mão esquerda, se torna realmente muito mais tranquilo. Entendi, Então obrigado. É o contrário, na verdade. Ele torna um cirurgião destro, que nem eu, ele deixa com que eu faça pontos com uma alta resolutibilidade com a mão esquerda também. Então tá, brigadão. Valeu, pessoal. Como eu falei, estou à disposição. Eu já deixo um tempo a mais para a gente poder não só ficar falando a aula, que a aula fica muito chata, né? Mas espero ter dado uma visão geral para vocês, assim, bacana. E aí, Totti? Ó, professor Bose. Tranquilo. Esse é o cara que eu falei, ó. Esse Tava é o aí cara que eu vendo falei. aula de canto. Se grudem nesse cara aí em Caxias, vai dar pessoal. aula. Vai dar aula. Se grudem nesse cara aí em Caxias, tá? Esse é o cara, para vocês aprenderem laparoscopia. Posso dizer que ele teve alguns bons mentores, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até vou aproveitar a pergunta do Daniel e vou responder. Tu falou do pessoal do Auro, quando eu estava na formação, eu também tive quantas vezes estava em campo, né? Então, na real, acho que sim, vai ser difícil o treinamento, sem dúvida, mas em breve, muito do interesse também vai facilitar aí que isso as que pessoas participam. Né? Isso aí é o principal, viu, Daniel? O Boz era um cara, não é porque ele tá na frente, até porque eu já tinha elogiado ele, não vi que ele tava na live, né? Mas assim, o Boz era um cara extremamente diferenciado, estava sempre presente, não é à toa que eu peguei ele embaixo do braço para ser meu aluno de mestrado, né? Que a gente publicou coisas juntos, que ele me acompanhou em algumas cirurgias fora aqui em Porto Alegre, que eu tive o prazer de ir com ele para Caxias, para minha gloriosa Caxias, né? Para ajudar ele numa cirurgia, que ele foi super bem, né, numa cirurgia laparoscópica, infelizmente ainda não tem o robô aí, mas, vocês estarem presentes e vocês terem interesse, né, o Boss até vai contar para vocês outra hora, né, que eu sempre sacaneio, ele disse, vai do teu interesse, né, é uma frase que eu uso com todos os residentes, direto. Todos os alunos, eu uso direto, né,
E, cara, a gente tá aí, a tecnologia tem pessoas interessadas em ensinar vocês, entendeu? É só vocês irem atrás. O Bose foi e não é à toa que ele se diferenciou do jeito que ele se diferenciou. Show de bola. Vamos lá, Pessoal, mais pessoal. alguém tem uma dúvida? Pô, Era tem isso que tu aproveitar queria, o Ana? slot aí. Era isso que tu queria, Ana? Foi ótimo encontro, doutor Leandro. Acho que com certeza o nosso objetivo foi alcançado. Em nome da Liga de Cirurgia Geral, gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade. Foi muito bom o encontro mesmo. Joia. Muito obrigada. Como eu te falei, eu tô à Com certeza disposição, né? voltamos a te procurar ainda. Tá bem? Tá joia? Ó, se grudem nesse cara aí, ó. Esse cara, na minha tela, ele aparece no canto daqui, ó. Esse cara, ele tá aí, é um cara que tem uma formação boa, é um cara que gosta de ensinar, então se grudem nele. Aproveitem, você tem que aproveitar as pessoas, pessoal. Tem gente que ainda gosta de ensinar, né, Bose? Ah, sem dúvida, né? Faz parte. Falou, pessoal, foi um prazer, até a próxima, Obrigada. tá? Valeu. Valeu. Boa Tchau, semana. tio. Valeu. Tchau, Abração. tchau. Bose, abração. Tchau, tchau.